Olá, amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. Bom, pessoal, hoje eu quero começar a fazer um vídeo diferente, mas quero agradecer a você que tem assistido e deixado like. Não deixe de assistir sem deixar like, porque isso ajuda ao vídeo ficar um período maior ali em visibilidade para que outras pessoas tenham acesso aos vídeos também. Bom, pessoal, não é tão simples para mim chegar aqui e me expor para vocês. Claro, tem doutores, teólogos, bacharelados, e tem outras pessoas muito mais capacitadas tecnicamente do que eu para estar trazendo essas mensagens. Mas na verdade, pessoal, gostaria eu de não estar aqui. Mas a partir do momento em que os meus olhos foram abertos, me foi colocado no coração esse desejo de compartilhar com você. E hoje, pregando o Evangelho da Graça, o Evangelho do qual me ocultaram durante 21 anos, e hoje podendo entender e compreender aquilo que foi conquistado por mim e por você gratuitamente, sem a necessidade de pagar preço, até porque ele já pagou o preço por mim e por você, rasgando assim o escrito de dívida que era contra nós. O escrito de dívida não só nos era prejudicial, como era contra nós. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ter acesso às informações abordadas aqui no canal. Eu sei que eu sou muito novo na graça, no entendimento da graça, para poder estar aqui falando para você. Tem pessoas aí com mais de 30, 40 anos vivendo debaixo da graça, porém essas pessoas só estão se revelando hoje, nos dias de hoje, e onde elas estiveram durante esse período todo. Tiveram muitas das vezes abafada pela mídia, abafada pela religião, e hoje, vivendo em graça, posso dizer para você, somos livres, estamos justificados. E quando você pergunta para uma pessoa o fato de ela estar indo a uma igreja, porque ela está indo ali, ela diz: olha, o inimigo da minha alma, ele é furioso. Você também precisa vir, porque Satanás, o nosso inimigo, ele é furioso. E ele está todo tempo tentando nos derrubar. Então, pessoal, eu já falei aqui que o diabo que anda ao nosso derredor é a nossa própria carne. Eu já falei aqui que Cristo foi tentado pela sua própria consciência, pela sua própria carne. Eu já falei aqui que o inferno é sepultura. Eu já abordei aqui que Enoque e Elias continuou vivo. A Bíblia não relata a sua morte, porque provavelmente tiraram essa parte em que relata a morte de Elias, mas não tiraram a parte que relata a morte de Enoque. Ok? Então, eu já dei algumas provas aqui de que a vinda do Salvador já se sucedeu no ano 70. E hoje eu quero pensar com você a respeito do homicida, daquele que é homicida desde o princípio. Ok? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 11, versículo 1. Ok? 2 Coríntios 11, versículo 1. Eu vou fazer uso das palavras que Paulo fez uso, das palavras que Paulo usou para os coríntios, e eu vou usar ela de mim para vocês. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Ok? Por que Paulo disse isso? Porque todo aquele que não tem os seus olhos iluminados para compreender o Evangelho da Graça, acha que o que eu falo é loucura. E não é diferente. Você pode ter certeza de que o que eu estou falando para você é loucura. De que o que eu estou falando para você, mesmo que eu esteja extraindo da Bíblia, é loucura. É uma visão da qual
eu estou inventando e não o que a Bíblia exatamente está dizendo. Ok? Então, todos aqueles que não têm os olhos iluminados para compreender o Evangelho da Graça, nos têm como louco. Já que você me tem como um louco, peço para que você me suporte um pouco mais na minha loucura. E vamos juntos descobrir quem é o homicida desde o princípio. Ok? Então eu te convido agora, abre sua Bíblia comigo, vamos lá em Gênesis, a minha já está aberta. Gênesis 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Ok? Bom, pessoal, aqui já dá para parar. Olha só, vamos fazer uma análise mais fina. Ok? Vamos sair da superfície, vamos adentrar um pouco mais. A serpente, ela rasteja sobre o ventre, ok? Ok? E a serpente, eu te faço uma pergunta, ela come pó? Alguma serpente nesse planeta come pó? Não, mas por que o Criador disse isso aqui? Na verdade, o Criador revelou a Moisés, e foi a figura pela qual Moisés achou para poder representar aquele ser que havia enganado. Mas eu quero te levar a pensar algo, voltando aqui para o Gênesis 2, eu quero te levar a pensar comigo em algo mais profundo. Vamos para algo que sucedeu antes, ok? Na mesma página, talvez nem precise virar, não sei como é a sua Bíblia, a minha está aqui, que diz assim, ó, vou ler o versículo 14 do 2, o 15, o 16, e o 17 e o 18, ok? O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrate. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ok? Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, quem criou o jardim? Deus, Yahweh. Quem colocou o homem no meio do jardim? Yahweh. Quem criou a árvore no meio do jardim? Yahweh. E depois de ele ter criado o homem, colocado o homem no jardim, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E quem ele faz para o homem? A mulher. E quem se encontra dentro do jardim? O homem, a mulher e quem mais? O homem e a mulher. E quem mais? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi o Criador. Ok? O Criador criou e colocou no meio do jardim e deu uma ordem ao homem para que ele dela não comesse, porque no dia que ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. Eu quero conjecturar com você, sem sair do contexto, sem ferir a doutrina. Bom, como é que seria o fruto do conhecimento do bem e do mal? Diz a tradição que é a maçã. Aí você pega um pedaço, uma maçã, dá uma dentada, aí você, estou conhecendo o mal. Não é assim, né? Então, diz a tradição que é uma maçã.
Mas como é que é uma mangueira? Como é que é uma melancieira? Uma melancieira é uma planta rasteira. Como é que é uma jaqueira? Uma bananeira? Essas árvores foram criadas no jardim e continuam. Elas foram criadas lá no início da criação. E continuam até os dias de hoje. E o que seria essa árvore do conhecimento do bem e do mal? O que foi feito com ela? Ela não existe mais? E como é que seria esse fruto? Bom, eu posso conjecturar. Bom, Paulo diz que lá em Gálatas que andai e os frutos do Espírito é amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Essas coisas aí. Então, como é que seria o fruto do amor? Como é que seria essa árvore que dá o fruto do amor? Para que eu possa comer e ter mais amor. Não existe. Porque isso é frutos do Espírito. Então Moisés aqui ele fez uso de uma linguagem metafórica para referir-se àquele que era astuto. Aí eu te faço uma pergunta, voltando aqui em 2 Coríntios 2, 11, 2 Coríntios 11, verso 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aí ele diz assim, 3, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Aí eu te convido a pensar comigo. Engano e astúcia é inerente aos animais, ou isso é inerente entre os homens? Ou isso é algo dos homens? Um animal, ele tem a intenção de enganar? Um animal é astuto a ponto de enganar? Não, eu tenho um gato e às vezes posa um passarinho aqui no quintal e ele fica ali, esperando a melhor oportunidade para um bote, quietinho. Mas ele não pega farelo de pão e joga no terreno, no quintal, para seduzir os passarinhos a vir. Ele não faz isso, ele não engana, porque isso não é inerente aos animais. Engano é algo que é do homem, é da natureza humana. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Antes de o Criador levar Adão para dentro do jardim, ele já havia criado o jardim, já havia posto ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E como que seria essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Essa árvore do conhecimento do bem e do mal era a própria consciência do homem. E quando o Criador planta uma árvore qualquer que fosse no meio do jardim e dá uma ordem ao homem para que não comesse, ele foi despertado na curiosidade. Por que ele não quer que eu coma? Porque ele disse que no dia que eu comer dessa árvore eu morrerei. Então isso aguçou a curiosidade de Adão. E Adão, por ser o homem o mais inteligente entre todos os animais, porque os animais não falam. E Satanás, se existisse, mesmo assim, ele não teria capacidade de fazer um cachorro, porque todo mundo fala que ele é o cão. Vamos pegar um cachorro. Ele não teria capacidade de fazer um cachorro falar, porque um cachorro não tem cordas vocais. Assim como o Criador fez a mula falar, o Criador tem poder para isso. Mas Satanás, ele, se fosse um ser real, espiritual, mais real, literal, ele não teria essa capacidade de fazer com que um animal falasse. A serpente ali é uma metáfora para dizer que é aquilo que é sorrateiro, aquilo que anda pelos cantos, tramando. Então, o que eu quero dizer é que quem seduziu Eva não foi uma serpente, cobra, mas o próprio Adão.
Como? Adão, ele tinha recebido uma ordenança, uma ordem para não comer do fruto da árvore que se encontrava no meio do jardim. E somente a ele foi dada essa ordem. Então ele maquinou consigo, ele tramou, porque Adão ele não era espiritual. Não deixe mais a religião dizer para você que Adão ele era perfeito como ser humano, mas ele não tinha o espírito do Criador em si. O que ele tinha era o fôlego de vida. Adão foi feito alma vivente. Adão não era um homem espiritual, ele era alma vivente, como um animal. Um animal, ele tem espírito? Não, ele tem alma e o corpo, ele é uma alma vivente. E o que ele tem? O fôlego de vida que o Criador o deu. Nós só temos o Espírito do Criador a partir do momento em que Cristo conquistou o direito de Ele vir e habitar em nós. Aí, a partir desse momento, todos os homens tiveram, e todos os homens têm o Espírito do Criador. Todos os eleitos. Então, o que eu quero dizer para você é que aqui quem enganou Eva foi Adão. A ele foi ordenado não comer, mas não foi ordenado a Eva não comer. E ele seduziu Eva com a sua astúcia. E com o engano ele seduziu Eva. Induziu ela a comer. E quando ela comeu, ela o ofereceu e ele, por sua vez, aceitou. E aí, vamos lá para Gênesis 3, continuar a leitura. Porque parece que o Criador está falando ali com 3 seres, mas de fato não é. Então ele diz assim, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é uma profecia que se refere a Cristo. Ok? Essa profecia aqui arremete a Cristo, nos dias de Cristo. Aí ele disse assim, até aqui só: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e os seus descendentes. Ok? Então, a serpente, ela tem descendente? A serpente, eu tenho um vídeo aí no YouTube, anterior a esses, que eu relatei que a serpente teve relações com Eva. Bom, pessoal, eu tinha saído e ainda estava procurando a verdade. Hoje, achei. Hoje o Salvador me alcançou com a sua graça. Eu não tenho problema nenhum de dizer para você, e eu não vou tirar o vídeo. Tá lá, os filhos da serpente. Como sendo filho da serpente literal. Algo totalmente fantasioso. Porque eu não queria aceitar que era uma metáfora. Porque nem tudo que está escrito é literal. Muitas coisas são figurativas, linguagens de figura que eles utilizavam. Então, olhando aqui, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em que momento Cristo foi mordido por uma serpente? Não tem. Não existe esse relato. Ok? Ele não foi mordido por uma serpente. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui. A serpente coabitou com Eva? Não. Não coabitou com Eva. A serpente deixou uma descendência com Eva? Não. Então quem era a descendência de Eva e de Adão que estaria em inimizade? Qual descendência era essa? Era de Eva com a descendência da serpente? Ou de Adão com Eva? Vamos ver? Então, a serpente deixou descendente com Eva? Não. Vira a página, capítulo 4, versículo 1. Coabitou a serpente com Eva? Não. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então Adão disse, deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ok? Quem era Caim?
Filho de quem? Quem coabitou com Eva? A serpente ou Adão? Então coabitou o homem. Quem era o homem que se encontrava no jardim com Eva? Adão, ok? E desse relacionamento, quem nasceu? Caim. E mais à frente, num segundo relacionamento, num segundo coito, quem nasceu? Abel, ok? E quem era Caim? Filho de quem? Adão e Eva. Mas vem comigo em 1 João capítulo 3, versículo 12, para que nós tenhamos a compreensão de quem era Caim. 1 João capítulo 3, verso 12. Bom, e diz assim: e não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Bom, por que ele assassinou o seu irmão? Ele era descendente da serpente? Não. As obras deles eram o quê? As obras deles eram má. Suas obras eram más. E aí a quem ele imitou? Ao pai. Ele imitou o pai, porque o pai era terreno. E o pai, por ser terreno, ele tendia para as coisas da terra. Ele não andava com Deus, como Enoque andou. Ele não buscava Deus, mesmo que aqui esteja relatado que o Senhor vinha todos os dias, na viração do dia, ter um relacionamento com Adão, ter comunhão com Adão. A Bíblia diz que Adão, ele era terreno, ele era alma vivente, ele não queria nada com o Criador, e quando o Criador deu a ordem para que ele não comesse, ele... E aí quando o Criador pergunta: Adão, quem te disse que estavas nu? Por que o Criador não foi a Eva? Ele não sabia? Ok? Por que o Criador não foi a Eva? E o Criador queria que o mal e o bem chegasse à humanidade, porque foi ele que plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele queria que o mal chegasse, e a religião não vai aceitar isso. O Criador queria que o mal e o bem chegasse ao conhecimento dos homens. Até porque ele não quer robôs. Ele não quer robôs. Então, o Criador permitiu que o homem fosse livre para escolher. Porém, o homem, por ser terreno, ele escolheu as coisas da terra. Ele não buscava o Criador, e nós vamos ver isso. Eu quero abrir com você a Bíblia. Então nós vimos aqui, voltando aqui, quando o Criador ele pergunta a Adão se ele havia comido do fruto, qual foi a resposta de Adão? A mulher que tu me deste. Acusou. Acusou é o quê? Diabo. Diabo significa o quê? Acusador. Ok? A primeira acusação da história do universo foi proferida por Adão. A primeira acusação proferida que surgiu no universo foi proferida por Adão. Eva, a mulher que tu me deste, ela não tinha nem nome. Se é comigo, eu ia dizer a mulher que eu te dei, não, a tua mulher, porque quando tu viu, tu ficou todo alegre. Essa sim, é osso dos meus ossos, beleza, porque só tinha animal entre eles, ok? Só havia o casal de animais, e Adão, ele era como um animal, que era alma vivente, só que ele era o mais astuto, o mais sagaz, o mais inteligente, porque ele é racional. Então você vê que Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, porque as pessoas estavam sendo picadas pelas serpentes, e aí todos os que eram picados, quando olhassem para a serpente de bronze que foi levantada por Moisés, eram curadas. Aí o Salvador faz uso dessa metáfora, e aí ele faz uma outra metáfora, porque ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Altíssimo,
quando for levantada, atrairá todos a si. Assim como todos que eram picados pelas cobras olhavam para a serpente. Por que eles olhavam para a serpente? Porque eles eram picados nos calcanhares. E aqueles que viram o Salvador, ou seja, o Salvador, quando foi levantado no madeiro, atraiu a todos, porque era o ferimento no calcanhar, ok? Então, nós vamos tentar compreender. Não é difícil a compreensão, difícil é aceitar. Então, o Salvador diz assim, olha, se a serpente ali no jardim é Satanás, não foi ele que plantou o mal. Porque antes da serpente, antes de Adão e antes de Eva, já tinha o jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E como é que seria esse fruto? Esse fruto seria a nossa própria consciência. Ok? Porque como que seria o fruto do Espírito? O amor. Talvez alguém fosse fazer um fruto rosa, em forma de coraçãozinho. Mas tudo bem. E aí o Criador, o Salvador fala assim, olha, sede prudente como a serpente. Ou seja, vocês têm que ser igual a Satanás. Mas vocês têm que ser ao mesmo tempo simples como a pomba. É a Satanás que nós temos que ser prudente igual a Satanás? Não, a serpente aqui é uma metáfora para dizer argiloso. A serpente aqui é a metáfora para dizer expertises, para trazer o entendimento de pessoas que estão à espreita ali, ó, só observando, que anda sorrateiramente, que a qualquer momento aproveita, não deixa passar a oportunidade. Na hora em que ela tem que dar o bote, ela dá o bote, e 99% os botes são certeiros. Se eu não disser 100%, para não dizer 100%. Então, eu quero olhar com você um outro texto. Serpente, natureza argilosa, astuta, maligna, que há na natureza humana, ok? Gênesis 4:1 nós já lemos, então Romanos 9, 19, 20, 21. Romanos 9, 19, 20 e 21. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois, quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com o teu Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso de honra, outro para desonra? Ou seja, olha a metáfora que ele utilizou para referir-se ao ventre de Eva. Ele pode ou ele não pode trazer duas naturezas, duas descendências do mesmo ventre? Uma maligna e uma benigna. Por que quando a Bíblia fala que ele vai cobrar o sangue do injusto, ele fala do Abel, mas ele não coloca Adão? Vocês pagarão pelo preço que foi derramado desde Abel. A Caim era quem? Filho de Adão. Caim tinha as obras iguais de quem? As obras do pai. Caim tinha suas obras iguais do pai, maligna. E Abel era justo, porque Abel era descendente de Eva. E ali surgiu a inimizade entre o filho da serpente e o filho da mulher, representada pelo maligno Caim e o justo Abel. Caim era filho de Adão, terreno, e Abel era filho de Eva, mesmo tendo a natureza de Adão. Caim, ele puxou a natureza da mãe. E o Criador, ele usa essa metáfora, que Paulo usa essa metáfora para referir-se a Adão e Caim e Abel, porque do mesmo ventre ele trouxe um para a honra e outro para a desonra, um maligno e um justo.
Do mesmo ventre de Eva, ele trouxe as duas descendências, a justa e a maligna, a perversa. Então, do ventre de Eva, ele fez os dois. Quem matou Romanos 5,12. Vamos olhar aqui em Romanos 5,12 para que nós tenhamos a compreensão de quem foi que matou a humanidade desde o princípio. Porque a serpente que enganou Eva nada mais é do que Adão. A serpente ali é uma metáfora, como eu já falei, para representar algo que é traiçoeiro, que maquina, que trama, ok? Que é sorrateiro, que vem por trás, que é traiçoeira, que dá o bote. Porque cobra não come pó. Sabe quando você fala assim, poxa, gosto tanto de fulano, mas é uma cobra. Não parece que está falando de duas pessoas? É de fulano ou é da cobra? Por exemplo, os pastores gostam muito disso, piada de sogra. A minha sogra é uma jararaca. Parece que está falando de duas pessoas. Pastor que gosta de piada de sogra. Então olha só o que se encontra aqui em Romanos 5,12. Adão e Cristo, uma epígrafe que puseram aqui. Ok? Portanto, assim como pela serpente entrou o pecado no mundo... Não está assim não, pessoal. Eu vou ler direito, tá? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ok? Através de quem entrou o pecado no mundo? Não era para ter sido através da serpente que enganou Eva? E não era para ter sido através da serpente? Mas foi através de quem? Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí eu pergunto, quem é que tem matado, quem é que matou a humanidade desde o princípio? Foi Satanás? Você não vai achar um relato dizendo que a serpente trouxe pecado ao mundo. Você não vai achar um relato dizendo que a serpente trouxe morte por consequência de seus atos. Mas as consequências dos atos de Adão trouxe pecado, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Se foi a serpente que induziu ele a Eva a comer do fruto, e ele foi enganado, ele teria culpa? O Criador, quando chegou ali diante dele, o Criador queria que ele reconhecesse, olha, ele acusou a mulher que tu me deu, diabo, porque acusador é diabo. Se você pensa que o diabo é um ser que te ensinaram, que ensinaram a você pensar que você está iludido, porque a palavra diabo ela é um adjetivo. Não existe diabo, não existe Satanás, existe muitas criaturas. Não existe diabo e Satanás como criatura, existe muita criatura como diabo e Satanás. Uma delas sou eu e outra é você. Porque todas as vezes que nós acusamos e todas as vezes que nós nos opomos, se opor a qualquer ideia que seja relevada, seja perante um ou outro, ou seja sobre o Altíssimo, qualquer ideia que nós nos opor, nós nos tornamos um Satanás. Então, vamos pensar mais um pouco. Se eu me oponho a alguma ideia sua, eu sou um Satanás. Não tem problema nenhum dizer isso para você, porque eu sei que o significado da palavra no hebraico é opositor, ou então adversário. Vamos supor, aqui tem essa parede aqui. Vou ficar aqui por causa da luz. Aqui tem essa parede aqui. Ela me impede de chegar do outro lado. Ok? Mas se eu derrubar ela e remover o entulho, ou mesmo deixar o entulho,
ela pode se erguer e impedir a minha passagem? Não. Porque lá em Hebreus 2,14 diz que ele pela sua morte aniquilou aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, o diabo que ele aniquilou ali, quem era? A carne. Era a carne. Não era um ser de cauda com um chifre e tridente e vermelho. Ok? Então vamos olhar mais um texto. Quem é que tem matado? Quem que matou? Quem é homicida? Quem matou? Quem trouxe pecado? Quem trouxe a morte para o mundo? Quem trouxe a morte para o mundo? Adão. Não foi a serpente? João 8:44. João 8, verso 44. Vós sois filho do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Quem é homicida desde o princípio? Quem trouxe morte a todos os homens? O que é um homicídio? É matar. É quem trouxe a morte. Se eu for abordado por um assaltante e ele tirar minha vida, ele é um homicida. Um assassino. Quem é homicida desde o princípio? Que a Bíblia comenta. Quem é o homicida desde o princípio? Adão. Por meio de Adão o pecado entrou no mundo. Olha só, pessoal. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem, não por uma serpente, ok? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Através de Adão a morte alcançou a todos os que existiram. E até quando essa morte reinou? Vamos ver? Vamos ver se a morte reina de Adão ou é da serpente? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Olha só, pessoal. Até o regime da lei. Vamos supor, eu estou com um propósito de perder aí 10 quilos. Eu vou fazer um regime. A palavra moderna hoje é dieta. Eu vou fazer um regime e durante um período de tempo esse regime vai estar em vigor até eu alcançar o meu objetivo. Ok? Quando eu alcançar o meu objetivo, eu continuo ou eu devo parar? Eu paro. Mas aí daí para frente eu já não vou comer das mesmas coisas. Por exemplo, se eu estava comendo todo dia um salgado, agora talvez eu como uma vez por mês, para que eu não tenha as consequências, não colha as consequências da qual eu já tinha colhido e agora eu já tinha me livrado delas. Ok? Aí diz assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. E até quando o regime da lei estava em vigor? Vamos lá. Havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quando foi que a lei deixou de ter validade? Vamos continuar. Entretanto, reinou a morte desde a serpente até Moisés. Moisés aqui, pessoal, não é a pessoa de Moisés, mas a lei que foi deixada por Moisés. E que essa lei foi prejudicial aos homens, porque eles não sabiam mais o que fazer, porque a toda hora eles eram sentenciados pelo Criador, sendo levado cativeiro, sendo levado cativo para a Babilônia, para a Síria. E o povo que andava em treva viu grande luz, né, ali na Galileia. Então, a morte, entretanto, reinou a morte desde a serpente. Não. Desde quem? Desde Adão. A morte reinou desde Adão. Então quem trouxe morte ao mundo? Foi a serpente ou foi Adão? E se a serpente enganou, por que ela só foi... Não foi isso não, tá, pessoal? Nenhum animal tem astúcia e é capaz de enganar, porque isso é inerente a homens e não a animais irracionais. Ok? Astúcia e engano é inerente somente a seres humanos, que têm capacidade de pensar, de enganar, de seduzir. Ok? Vamos olhar um outro texto.
Romanos 5, 13 e 14, já foi. Tiago, livro histórico de Tiago. Por que é livro histórico, Uri? Porque é um livro que hoje se tornou histórico porque a lei já foi abolida. Então, até os judeus têm que se submeter ao evangelho que foi revelado a Paulo. Até os judeus. Nós gentios e agora também os judeus. Por isso que o Criador falou que poria eles, suscitaria ira neles, colocaria eles em ciúme. Ok? Tiago 3, 13 a 15. Vamos ver o que nós encontraremos aqui. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais uns aos outros, nem mintais contra a verdade. Ok? Aí diz assim, 15. Esta não é sabedoria que procede lá do alto, mas é terrena, animal, demoníaca. Se você tem inveja, sentimento faccioso. O que é um sentimento faccioso? É um sentimento que se opõe a ideias que são trazidas. Vamos fazer isso aqui. Não, sou contra. Se você tem esse tipo de sentimento, saiba que isso é um sentimento terreno e demoníaco. Mas esse demoníaco aqui não é de um demônio espiritual, como a religião diz para você. É um demônio, é um espírito, espiritualmente falando. Você está angustiado, você é amargurado de espírito. Você não é uma pessoa liberta, você não tem o espírito do Criador, mas você age com um espírito terreno. Porque aqueles que andam segundo o espírito do Criador, aqueles que são de Adão, são facciosos. Olha só, aqui são aqueles que representam Adão. Vou ler de novo. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Quem é sábio, mediante e condigno proceder, mostre as suas obras. Aí ele diz assim, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, sentimento faccioso, nem vos se glorie disso, e nem mintais contra a verdade. Quem é assim, não minta contra a verdade. Aí olha o 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. O 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ok? A sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, os que são de Adão, eles são invejosos, facciosos, ok? Cruéis, bárbaros, que só pensam nas coisas terrenas. Mas os que são do Salvador, os que têm o Espírito do Criador, eles, quando são questionado com relação vamos ali comigo, ele vai até além daquilo que a pessoa, até além da onde a pessoa pediu para ele ir. Quando ele é ofendido, ele perdoa. Quando ele é ofendido, mesmo sem ele ter, quando alguém está chateado com ele, mesmo sem ele ter sido a causa dessa pessoa estar chateada com ele, mesmo injustamente, melhor dizendo, ele perdoa. Mesmo injustamente, mesmo não tendo sido ele que errou, ele perdoa.
Ele não prende as pessoas no seu coração amargurado, ele libera perdão. E não fica nem ele nem a pessoa presa. Mas aqueles que são de Adão são iracundos, são facciosos, são ardilosos, são malignos, são sorrateiros, são selvagens. Mas aqui, esse selvagem aqui não é no instinto de selvagem animal, animalesco, mas aqui é no sentido de selvageria. Você já viu o humano cometerem selvageria? Outro dia passou aí no jornal um torcedor do Vasco. Não sei se foi o torcedor do Vasco que apanhou ou eles que bateram. Então, vamos olhar mais um texto. 1 Coríntios 15, 45 a 49. E nós vamos descobrir aqui a natureza de Adão. 1 Coríntios 15. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu não sou teólogo. Eu estou só pegando aqui os textos, eu não analiso a fé. Aqui você pode crer no que você quiser, só que eu estou analisando os textos. E os textos estão me apontando para quem é o homicida desde o início. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Bom, o homem se tornou alma vivente. O homem que anda aí sem o Espírito do Criador, como é que ele anda? Ele anda na obediência do Criador? Para aqueles que me viram sair do sistema religioso, acha que eu estou sem o Espírito do Criador. E aí eu ando agora de acordo com meus próprios princípios, de acordo com a minha própria compreensão, de acordo com a minha própria vontade, seguindo satisfazendo os desejos da minha carne. Mas não é isso que eu tenho feito. E minha esposa, ela é testemunha disso, e não somente ela, como aqueles que me conhecem. E também seria impossível eu andar segundo a carne e estar aqui abrindo a Bíblia para você e mostrar para você o que o Criador tem me mostrado. Então, olha só. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Adão não era um ser espiritual. Adão era um ser natural, terreno. Ok? Ele era perfeito na criação. Ele era um ser perfeito. Porém, ele não tinha o Espírito do Criador. Ele tinha o quê? O fôlego de vida. O homem se tornou alma vivente. Ok? Nós só passamos a ter o Espírito depois do madeiro para cá. Antes do madeiro, o homem não tinha um Espírito. E aí, como que era representado o Espírito na vida do homem? Através do azeite. E hoje tem religião aí que quer representar a presença do Espírito através do azeite, untando as pessoas. Só falta untar, jogar no tabuleiro e botar dentro do forno e deixar assar o porco, o leitão. Então, 46. O 45 de novo. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Olha a diferença de um para o outro. Adão, ele foi criado para desobedecer o Criador. Adão, ele era sorrateiro, traiçoeiro. Adão era um homem terreno. Adão, ele era um homem que andava segundo as suas concupiscências, suas vontades. Ele era um homem carnal. Ele só não era irracional por isso ele era mais astuto entre todos os animais. E se você olhar para o símbolo da medicina, naquela haste, ou naquele cetro, existe ali a serpente, né, enrolada naquele cetro. A serpente é símbolo do saber. E Adão sabia, porém ele achou que não viria, porque só estava... a ordenança só havia sido sobre ele, não sobre Eva. Então Eva comendo e dando para ele, ele seria inocentado da sua culpa, porque ele tramou, ele seduziu Eva. Quando ele falou: a mulher que tu me deste, ele acusou. E aí a mulher: não, a serpente me enganou. E ficou naquele empurra. E nenhum dos dois assumiram. Mas ele foi o primeiro a proferir mentira e o primeiro a acusar. E também ele é o homicida desde o princípio, que trouxe morte a todos os homens. Mas vamos continuar lendo aqui. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então o homem terreno, ele busca o quê?
O homem terreno busca o quê? E está fazendo uma separação aqui. O homem terreno o primeiro homem formado da terra é terreno. E o segundo homem é do céu. O homem do céu busca o quê? As coisas do céu. O homem terreno busca o quê? As coisas da terra. E assim está a religião aí, ó. De uma opção de pregação de autoajuda, ensinando os homens a buscar as coisas da terra. Vamos continuar a leitura, 48. Como foi o primeiro homem? Como foi o primeiro homem? O terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. Ou seja, aqueles que andam segundo, aqueles que levantam a mão para o Salvador, que isso é impossível aceitar, isso não é cabível, aqueles a quem o Salvador elegeu antes da fundação do mundo, aqueles a quem ele conheceu de antemão, ou seja, são aqueles que a religião diz que você aceita, mas isso não tem base na Bíblia, porque ele nos elegeu e ele disse: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Então esse negócio de aceitar, ninguém precisou aceitar Adão para sofrer as consequências da desobediência de Adão. Então por que você tem que aceitar o Salvador para receber os benefícios conquistados por você no madeiro? Porque eles dizem que quando você aceita o Criador, você agora recebe os benefícios, aí você aceitou o Criador. Mas se você sair da igreja, aquela aceitação que você demonstrou pelo Criador não está mais em validade, e aí você tem que rebatizar. Ué, você aceitou o Criador ou você aceitou a igreja? Não cabe. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou. Ele nos conheceu de antemão. Só um instante, pessoal. Então, ele nos conheceu de antemão, mas tudo bem. O segundo, aqueles que foram escolhidos por ele, andarão segundo ele, buscando as prioridades do reino. E o que é a prioridade do reino? Semear o amor, semear a paz, trazer o conhecimento, trazer a luz. Tanto é que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar, pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, dar vista ao cego. Mais um texto, pessoal. O 49, né? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também a imagem do celestial. Ok? Devemos trazer também a imagem do que é celestial. A partir de quando? A partir do momento em que nós temos os nossos olhos iluminados pelo Evangelho da Graça. Agora a gente não vive mais segundo Adão, mas a gente agora passa a viver segundo aquele que nos elegeu. E aquele que nos elegeu, ele não é mais terreno, ele é espiritual. E aquele que é do que é o espiritual, anda segundo aquele que é espiritual. Nós também devemos de trazer a imagem daquele que é espiritual. Quando? Quando nós deixarmos esse corpo. Mais texto. Mateus 27, 3 e 4. Você pode passar, meu amor. Tô falando com a minha esposa, pessoal, que chegou aqui. Mateus 27. Mateus 27. Três e 4. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: por que traí sangue inocente? Eles, porém, responderam: que te importa? Que nos importa? Isso é contigo. Bom, lembra que havia lhe sido dado uma profecia que ele poria inimizade entre os descendentes da mulher
entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher? Em que momento da história foi registrado em que o calcanhar do Salvador foi mordido por uma serpente? A serpente deixou aí a sua descendência? Quando que se sucedeu isso? Quando Judas o traiu, a traição é algo que vem sem que você espere. Ou seja, lembra que o Salvador disse: não foram 12 que eu escolhi, porém um de vocês é o diabo. Ali havia alguém com uma espécie de serpente, com uma aparência de serpente? Não. Quem era, a quem ele se referiu quando ele disse que um deles era o diabo? Judas. E o que foi profetizado com relação à descendência da mulher e da serpente? Que a descendência da serpente lhe feriria o calcanhar, e a descendência da mulher lhe feriria a cabeça. Ok? E o que aconteceu? Judas traiu. E a traição vem... o Salvador sabia, mas os discípulos ali não sabiam. Então ele foi traído. Traído é algo que veio por trás, mordeu o calcanhar. Traição é algo que se faz pelas costas. O Salvador sabia porque ele tinha onisciência. Então ele sabia. Nada foge do conhecimento dele. Nada que se sucede está alheio ao seu conhecimento. Ok? Então ele sabia. Mas Judas lhe fere. Aos olhos humanos, isso é trair, ou seja, algo que foi feito pelas costas. Então ele mordeu o calcanhar. E como é que ele foi golpeado? Quando ele reconhece que ele traiu o sangue inocente, ele foi golpeado na sua mente e saiu dali atordoado, perturbado, a ponto de enforcar a si mesmo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua descendência. Este lhe ferirá o calcanhar e tu lhe ferirá a cabeça. E Judas, ele era um descendente da serpente? Judas era um daqueles que foram destinados à perdição. Abre comigo em João 17, versículo 12. João 17, 12. Ele vai dizer assim, o Salvador: quando eu estava com eles no mundo, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Para se cumprir a Escritura. Para se cumprir o quê? O que foi profetizado lá em Gênesis. Tu lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Ok? Judas saiu dali norteado, golpeado na sua mente, atordoado. Isso foi o golpe na cabeça. E o que foi o morder do calcanhar? A traição, que é algo que vem de trás. Então, para a gente fechar, Colossenses, porque agora eu vou te dar o antídoto, ok? Porque olha só, eu escrevi aqui, mas acabei não colocando, ó, alma vivente, quem não é espiritual, trama contra você, no trabalho, na escola, na faculdade, ou seja, os que são de Cristo amam, perdoam, mesmo quando são injustiçados. Os de Adão são traiçoeiros, cruéis, querem ver o seu mal. Aí agora assim, e qual é o antídoto? E qual é o antídoto para que nós possamos vencer essa natureza adâmica? Qual é o antídoto para que nós venhamos a vencer essa natureza adâmica? Colossenses 3. Colossenses 3.
5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Adão, que nós vimos aqui, ele era um homem que somente tinha o fôlego de vida. Adão, o homem, passou a ser alma vivente. E aquele que é alma vivente anda na malignidade da carne, buscando seus próprios desejos, buscando atender, satisfazer as suas próprias vontades. Essa é a natureza adâmica. O segundo Adão não, o segundo Adão é espiritual. Então, veja o que há em Adão. Olha o que havia em Adão e o que há em mim e em você. Mas é necessário que nós venhamos a fazê-la morrer. E como é que nós fazemos ela morrer? Olhando para o evangelho que foi revelado a Paulo, porque se você olhar para Mateus, você vai se ver na obrigação de pagar preço. Se você olhar para João, se você olhar para qualquer outro livro que seja fora do evangelho de Paulo, você vai se ver na condição de pagar preço, recusando e desprezando aquilo que ele fez por mim, por você. Agora, sério, para fechar, tem mais 2 versículos, mais 3 versículos. Timóteo não, Titos 2. Titos 2, 11, 12, 13 e 14. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, negadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ok? Aí é o 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Yahushua, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 15. Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então, essa graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos educa a rejeitar tudo que vem do sistema, tudo que vem de ensinamento humano, tudo que vem da carne, as paixões, os desejos. E ela nos autoriza a exortar, a corrigir. Aqui, ó. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Aqueles que são dele e exclusivamente dele andam segundo a sua vontade. Aí ele diz assim, um povo zeloso de boas obras. Aqueles que são dele são zelosos nas obras. Que não vai, eu sou incapaz de fazer, eu sou incapaz de ajudar. Não, você não é. A capacidade não é sua, vem dele. Então nós devemos fazer morrer a natureza adâmica para que aquele que é espírito seja manifesto através da nossa vida. Mas nós só seremos capazes de viver segundo ele, que é espírito, se nós nos submeter à graça, porque na graça não cabe pagar preço, porque você tem que se submeter àquilo que ele fez por você e aceitar. Por que você não aceita? Porque você acha que é mole demais, que é fácil demais. E aí você vê pessoas fazendo vigília nos montes, correndo risco, trazendo para si a lei, se colocando debaixo de maldição,
E aqueles que frequentam templos religiosos, que ficam naquela de pagar preço, de campanha, de voto, acham que estão debaixo da bênção, quando estão debaixo de maldição. Mas a maldição ali não quer dizer que eles não prosperarão naquilo que eles desejam. A maldição ali é porque eles são incapazes de cumprir e eles se fazem maldito. Mas o Salvador se fez maldito por mim e por você, para que nós não tivéssemos que pagar o preço. Ele se fez maldição em meu lugar. Mas se você quiser recusar o que ele fez por você e quiser continuar fazendo as práticas, observando as práticas que provêm da lei do antigo pacto, então saiba que você está se fazendo maldito e recusando aquele que se fez maldito por você. Você vai encontrar isso em Gálatas 3. Então, eu deixo essa mensagem para você. A paz de Yahushua, um beijo no coração e até a próxima, pessoal. Desde o princípio ele é homicida, Adão.